com o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo sensor, você tá mais vivo que nunca, malandro. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Perguntinha provocativa. Jura que ninguém está acima da lei no Brasil? A pergunta é cabível porque domingo tem manifestação nas ruas de todo o país, principalmente a Avenida Paulista promete lotar. Manifestações em defesa do Estado de Direito, cobrando saída de ministros do Supremo e até do presidente Lula e defendendo a anistia. Tem manifestação para tudo que seja necessário nesse Brasil na luta contra a corrupção. Mas na segunda-feira, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, famosa Largo de São Francisco, vai ser lido um texto, um manifesto chamado Ninguém Acima da Lei, que foi elaborado por pelo menos duas entidades que se destacam na sua formulação, que são a Transparência Brasil e a Humanitas 360. Mas várias outras entidades também são signatárias do documento. Vale a pena dar uma lida nele para a gente conferir. Ninguém está acima da lei. Tá ou não tá? Você decide. Diz o documento. Uma justiça transparente e íntegra é inegociável. Uma democracia não se sustenta apenas pelo voto, mas depende sobretudo da confiança pública nas instituições. Quando essa confiança se esvai, abre-se terreno fértil para o cinismo, para a descrença e para soluções autoritárias disfarçadas de salvação nacional. Prossegue o documento. O Brasil atravessa um processo avançado e perigoso de desmoralização de suas instituições. Há uma percepção amplamente disseminada na sociedade de que interesses privados vêm se sobrepondo ao interesse público, com impactos profundos sobre a legitimidade democrática e a própria noção de república. O sistema de justiça ocupa posição decisiva nesse contexto. Como última instância de amparo institucional da sociedade, nele desembocam as expectativas, competências e esperanças de correção de abusos, proteção de direitos e contenção do arbítrio. Nele repousam as esperanças de enfrentamento de todo tipo de ilegalidade, das mais antigas às mais atuais, como a infiltração de estruturas criminosas na política e na economia. Prossegue o documento que vai ser lido segunda na Faculdade Nacional de Direito. A perda de confiança social na justiça é especialmente perigosa para a democracia. No Executivo e no Legislativo, a soberania popular é renovada a cada eleição, com a possibilidade de trocas de representantes. Governos e parlamentares podem ser substituídos e políticas públicas podem ser revistas pelo voto e pelo debate público. O mesmo não ocorre com a justiça, que sofre forte desgaste de confiança nos últimos meses. Uma sucessão de episódios noticiados sobre captura do orçamento público por meio de supersalários bilionários, comportamentos inadequados e conflitos de interesse causam perplexidade social e acentuam os riscos de erosão de sua legitimidade. Quando a população passa a acreditar que nem mesmo a justiça é capaz de agir com imparcialidade, esvai-se a esperança de solução dentro da ordem democrática. Nesse vazio prosperam o desencanto radical, a indiferença cívica e a disposição para aceitar ou mesmo promover saídas autoritárias. A cúpula do Poder Judiciário brasileiro tem a missão constitucional de representar o mais elevado padrão de ética, integridade e compromisso com os valores democráticos. No entanto, tem demonstrado práticas que levantam suspeitas e geram desconfiança, comprometendo sua imagem. As revelações envolvendo o Banco Master, ainda iniciais, são representativas dessa situação. E prossegue o documento que vai ser lido segunda na Faculdade Nacional de Direito da USP. A degradação da credibilidade do sistema judicial tem causas e efeitos sistêmicos. Deriva não só de decisões controversas, mas da ausência de padrões claros de conduta, da opacidade e da percepção social de privilégios injustificados.
seletividade e tolerância a comportamentos incompatíveis com os princípios republicanos. O saneamento institucional e ético do judiciário interessa a toda a sociedade brasileira, mas especialmente aos servidores públicos comprometidos com a legalidade, aos magistrados que honram a toga, aos parlamentares que legislam pelo interesse público, aos advogados que exercem a profissão com ética e aos empresários que competem de forma lícita e transparente. A magistratura não pode jamais ser instrumentalizada para a obtenção de benefícios pessoais, familiares, econômicos ou simbólicos, diretos ou indiretos. De juízes, espera-se a dedicação exclusiva à causa pública, desprendimento de vantagens pessoais e compromisso permanente com uma conduta ilibada para blindar a reputação do judiciário. A legalidade e o interesse público devem sempre prevalecer acima de qualquer interesse privado. Exercer o cargo de ministro de um tribunal superior é uma das mais altas honrarias que a República pode conferir a um cidadão brasileiro. É uma função que transcende a realização pessoal ou profissional e impõe por sua própria natureza um elevado grau de renúncia, autocontenção e sacrifício. A dignidade do cargo exige que seus ocupantes aceitem limitações à sua liberdade de atuação pública e privada em nome do interesse coletivo e da preservação da confiança social. O documento prossegue. Defender a restauração da justiça implica estabelecer regras objetivas e transparentes para seus magistrados, compatíveis com a relevância e o impacto de suas decisões. Independência judicial não se confunde com ausência de controle republicano. A resistência sistemática a qualquer forma de regulação, transparência e responsabilização não protege a justiça, mas somente interesses escusos. Regras claras e controles efetivos são a base para enfrentar o patrimonialismo e o atraso. Por isso, a definição transparente de parâmetros éticos que orientem a atuação dos ministros das Cortes Superiores é condição de preservação da autoridade e da credibilidade do Judiciário. A instituição de um código de ética de conduta é medida indispensável para o fortalecimento da confiança da sociedade. É necessário e oportuno, não se pode mais esperar. É fundamental que essa norma imponha transparência sobre agendas e relacionamentos, estabeleça limites e critérios para atividades empresariais e participação em eventos e defina regras rígidas para impedimentos e conflitos de interesse. O risco autoritário não nasce apenas de tentativas de rupturas explícitas. Ele também emerge da corrosão silenciosa de regras de normalização de distorções e de privilégios da captura institucional e da perda gradual de legitimidade do Estado. Usar do poder da justiça como ferramenta de assédio judicial para tentar intimidar e calar aqueles que lutam pela integridade do judiciário é incompatível com o espaço cívico de uma democracia forte. Então, hoje, a sociedade envia um claro recado a todo o país. Uma justiça transparente e íntegra é inegociável. Para tanto, trabalhamos pela adoção de um código de conduta efetivo para os tribunais superiores. Esse é o primeiro passo para fortalecer as bases do Estado Democrático de Direito contra a captura, a corrupção e o autoritarismo. As organizações e personalidades presentes que assinam esse documento seguirão vigilantes para garantir que absolutamente ninguém esteja acima da lei. A pergunta que fica é: ninguém está acima da lei do Brasil? Ninguém ficará ou continuará acima da lei no Brasil? O manifesto é importante, mas será que ele vai entrar por um ouvido e sair pelo outro? É a pergunta que fica. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Craque, esse é Jorge Serrão conosco.